Falando sobre a questão das terras indígenas, nesse final de semana também uma notícia grave, né, e que mostra como a violência ainda segue acontecendo. O corpo de uma mulher com sinais de violência sexual e enforcamento foi encontrado no sábado dentro da terra indígena Yanomami, em Roraima. Segundo a Polícia Federal, ela foi localizada em uma área próxima ao local onde os corpos de 8 garimpeiros foram localizados na semana passada. A identidade ainda não foi confirmada. Por causa da onda de violência, uma comitiva do governo federal esteve em Roraima. E, inclusive, me chama a atenção que, quando esteve aqui a ministra dos povos originários, ela falou que essas violências elas continuavam acontecendo. E a dificuldade do governo federal, inclusive, em conseguir frear isso. Quer dizer, essa violência contra a mulher nas terras indígenas, elas seguem acontecendo. Mulheres seguem sendo alvo dos garimpeiros nesse sentido, ou também, não sei se é exatamente dos garimpeiros, ou de outro tipo de violência. Como contei isso, professora? Então, a gente volta às questões relacionadas à implementação da política pública. É um desafio nessas áreas você alcançar a pessoa que pode sofrer a violência, e, por outro lado, você tem algumas características que são quase efetivamente de uma guerra, né? Muitas vezes essas violências elas são resultados de imposição de força e de poder não é propriamente a mesma cara da violência doméstica que a gente tem em cidades, sejam elas grandes ou pequenas, né? A gente tem realmente grandes áreas em que o Estado chega muito pouco, né? Quase não chega, e nessas áreas onde o Estado tem uma grande dificuldade de chegar, a regra é a do mais forte. Aí você tem a reprodução de alguns elementos que já estão presentes na sociedade, né? Seja ele formas de racismo ou de discriminação, e também da violência de gênero. Então, acho que o grande desafio é, nessas grandes áreas, você fazer o Estado ter uma presença mais efetiva, né? E também, por outro lado, você ter uma sensação da possibilidade de ser punido, porque não é possível que o Estado, nenhum Estado, esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é preciso que haja no horizonte da pessoa que vai transgredir a ideia de que ela possa ser punida, e talvez isso precisa ser retomado, né? Já há muito pouco, sempre houve nessas regiões remotas, mas durante um período em que havia um governo que explicitamente dizia que essas questões não eram problemáticas, essa situação se agravou muito. Então, precisa haver uma retomada da possibilidade de que se puna efetivamente, que isso entre no horizonte dos transgressores, para que a gente consiga reduzir essas violências essas situações, repito, que muitas vezes elas parecem situações que acontecem em situações de guerras em outros lugares do mundo.